E o tema é impostos residuais. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Rodrigo Martins. Eu estou aqui para dar uma dica de direito tributário para vocês. E essa dica é sobre impostos residuais, tema amplamente cobrado no nosso exame de ordem. O que você precisa saber dos impostos residuais? Você precisa saber que é um tributo da competência privativa da União. Por que ele se chama imposto residual? Pelo seguinte, o Constituinte, quando ele distribuiu as competências tributárias, o Constituinte já disse para cada entidade federativa quais os impostos que elas podem instituir. Municípios, vocês podem instituir IPTU, o ITBI e o ISS. Estados, vocês podem instituir o ICMS, o IPVA, o ITCMD. Aí chegou para a União, você pode instituir o imposto de importação, exportação, o imposto de renda, ou seja, o Constituinte distribuiu as competências tributárias relativas aos impostos. Só que, ao se dirigir à União, o Constituinte disse o seguinte: União, só você pode criar outros impostos. Os impostos residuais. Então, os estados podem criar outros impostos além daqueles três? Além do IPVA, do ICMS e TCMD? Não, jamais. Impossível. Os municípios podem criar outros impostos além dos três que o Constituinte lhes reservou? ISS, IPTU, ITBI? Não, não podem. Mas e a União? A União pode criar outros impostos além daqueles previstos no artigo 153? A União pode criar outros impostos além do imposto de importação, exportação, renda? A União pode. Então, somente a União, detém aquilo que se chama de competência tributária residual. A União detém competência tributária residual porque ela pode criar impostos residuais. E você precisa saber sobre estes impostos residuais o seguinte: a competência, ela é privativa da União, já falamos, somente a União, ninguém mais que a União pode instituir impostos residuais. O que mais você precisa saber sobre estes impostos residuais? Você precisa saber que há limitações. Se a União quiser instituí-los, a União ela deve adotar um fato gerador novo. O imposto residual não pode ter um fato gerador de um imposto já previsto na Constituição Federal. Então, a União ela precisa escolher uma conduta para tributar, conduta esta que já não é objeto de tributação segundo a Constituição. Então, a União não pode escolher auferir renda, porque já existe na Constituição um imposto sobre a renda. A União não pode escolher importar mercadoria, porque já tem na Constituição um imposto sobre a importação. A União não pode escolher ser proprietário de veículo automotor, porque já tem um imposto da competência dos estados, que é um imposto que incide sobre a propriedade de veículos automotores. A União terá que escolher um fato gerador novo, um fato gerador, uma conduta que não é objeto de incidência de impostos de acordo com a Constituição. Vamos imaginar, só para exercitar, ser proprietário de aeronave, a aeronave não paga IPVA. Ser proprietário de lancha, de jet ski, não paga IPVA. Não sei, mas tem que ser um fato gerador novo. E este imposto residual, ele não pode ser cumulativo. Ele deve obedecer à técnica da não cumulatividade. Então, imposto residual, competência privativa da União, só a União pode instituir, e é um imposto que não pode ser cumulativo e que não pode ter o fato gerador de um outro imposto já previsto na Constituição Federal. E, por fim, veículo introdutor. Qual é o tipo de norma por meio da qual o imposto residual ele é instituído? Ele é instituído por meio de lei complementar. E o examinador, a nossa banca, explora muito isso. A nossa banca, vira e mexe, coloca numa questão que a União instituiu, por meio de lei comum, um imposto residual.
que a União instituiu por medida provisória o imposto residual. Errado. Por quê? Porque a instituição dos impostos residuais deve ocorrer por meio de lei complementar, de modo que nenhum outro tipo de norma pode ser utilizada para a instituição do imposto residual. Então, esta é a nossa dica sobre este imposto, o imposto residual da competência privativa da União.